Cara, hoje eu vou comentar dessa operação aí contra o Novo Cangaço. Eles tiveram uma estratégia genial, né? Eles são realmente heróis, os policiais que participaram dessa operação. Eu vou falar aqui uma estratégia deles que foi realmente genial e que deu vantagem para eles. Porque assim, ó, para que vocês entendam, tá? Eles chegaram lá na chácara, né? Eu vou comentar aqui dessa chácara que tinha um maior número de criminosos. Tinha 2 sentinelas e eles conseguiram neutralizar esses sentinelas e nenhum policial saiu ferido, né? Com uma tática. Eu vou comentar com vocês sobre isso. Antes, pessoal, eu quero avisar que vai ter um sorteio para quem participa do nosso canal do Telegram. Para quem não sabe, o QB tem um canal no Telegram, né? Que a gente distribui materiais gratuitos, a gente interage com vocês. E nesse canal vai ter um sorteio essa semana, 16 horas, tá? Se eu não me engano, são 16 horas. O pessoal vai colocar lá as regras para o sorteio, não precisa pagar nada, né? É só tá nesse canal, link fixado aqui nos comentários. E você vai concorrer a uma mochila, tá bom? Uma mochila tática. Então, participem. Olha só, pessoal. 30 de agosto, cronologia dessa situação da ação em Minas Gerais contra o Novo Cangaço. Havia uma quadrilha, né, um grupo criminoso grande, fortemente armado, eram 26 criminosos, fortemente armados, inclusive com .50, né, que é um armamento que transfixa blindados e derruba avião, né, é um armamento altamente perigoso. Eles estavam armados com fuzil, com luneta, com granada, com colete. Então, cara, estavam altamente armados, né, altamente perigosos e iriam cometer um assalto na região ali de Varginha, Minas Gerais. Olha só como que aconteceu essa operação. Integrantes da quadrilha atacam 2 bancos e subjugam Araçatuba, São Paulo, fazendo reféns de escudos humanos. A gente está retroagindo aqui para 30 de agosto, tá? Essa ação de Varginha tem a ver com essa situação em Araçatuba, 30 de agosto, né? Aí o que acontece? Isso aí acabou chamando a atenção da Polícia Federal. A atividade de alguns suspeitos do assalto em Araçatuba começou a ser rastreada pela Polícia Federal em negociações, né? Essa quadrilha que participou do assalto em Araçatuba estava em negociações ali com uma quadrilha de Uberaba, Minas Gerais, né? Então eles viram, opa, tem um elo aqui, né? Tem um elo, é o mesmo grupo? E começaram a investigar. A PRF, então, foi acionada pela PF para auxiliar no monitoramento, né? O setor de inteligência da PRF foi acionado pela Polícia Federal para auxiliar no monitoramento dessa quadrilha. Então, foi identificado que o alvo seria uma cidade de Minas Gerais. Vejam aqui a importância do trabalho de inteligência da PRF, da PF, da Polícia Militar. É um trabalho de inteligência absurdo. Se não fosse esse trabalho de inteligência muito bem feito, policiais certamente teriam morrido, né? Vamos seguindo aqui. Então, foi identificado que esse alvo seria uma cidade no sul de Minas Gerais. Eles não sabiam nesse momento, ainda, a gente já está em setembro aqui, a gente não sabia, né? Não sabia qual seria a cidade, mas já havia essa sinalização de que seria uma cidade no sul de Minas Gerais. Aí, o que acontece? A Polícia Federal enviou, né, um chamado para a Polícia Militar de Minas Gerais. Olha, vai ser aí com vocês, tá? O assalto vai acontecer na região de vocês. Então, estejam preparados. Passou informações, né, para a PMMG e eles acionaram o batalhão de operações especiais deles, né, o BOP. Eles viram, poxa, vai ser uma situação realmente delicada, uma situação realmente complicada, vamos acionar o nosso BOP. O BOP ficou, então, de prontidão, né, para em qualquer momento tá pronto ser acionado. Beleza, passou setembro, chegamos em outubro. Aí, o que acontece agora em outubro, tá? Os setores de inteligência da PF e da PRF continuavam monitorando os indivíduos, né? E eles detectaram que em outubro, o pessoal dessa quadrilha começou a se movimentar de novo. E dessa vez, próximo da região de Varginha. Então, o 24º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais foi acionado, recebeu informações dessas movimentações dos comboios de carros estranhos entre 2 chácaras, tá? Então,
Eles não sabiam, né, nesse momento, quantos criminosos eram, tá? Achavam, né, que talvez fosse um número menor. Foi utilizado aí o monitoramento da Polícia Militar de Minas Gerais e eles verificaram que eram muitos criminosos, né? Muitos criminosos, em torno de 26 criminosos. E aí as forças da PM e da PRF começaram a monitorar as chácaras, né? E traçar estratégias de ação para neutralizar a quadrilha. Aqui é importante deixar claro, né? Segundo declarações do próprio BOP, porque o pessoal pensa, poxa, mas não tem nada a ver com a BR, por que tá a PRF nessa situação? Cara, a PRF envolve sim a BR, né? Porque a quadrilha iria se movimentar por rodovias federais, também se movimentou, certo? A PRF participou desse monitoramento e para a ação final, né, que envolvia a tentativa era de realizar a prisão, né, dos indivíduos, né, para impedir esse assalto, o BOP que pediu auxílio da PRF, porque, cara, vocês pensam assim, poxa, mas o BOP precisou pedir auxílio da PRF? Cara, era uma quantidade muito grande de assaltantes, né? Então, se pode fazer a coisa de um jeito mais seguro, vamos fazer, né? E eram 2 locais, isso aí acabou dificultando e foi um episódio sensacional para mostrar, né, a força que tem a união entre as polícias. Foi realmente, cara, algo homérico, algo a ser comemorado, vocês vão entender por quê, né? Eram 2 chácaras, nenhum policial ferido. Então, o GRR da PRF, né, o Grupo de Resposta Rápida, para quem não conhece, né, o GRR é um grupo relativamente novo. Com essa ação aqui, pela primeira vez ele surge no cenário nacional, começa a ser mais conhecido pela grande população. Quem me acompanha aqui já deve conhecer o GRR, né, porque já falei várias vezes. Tem um vídeo específico do GRR, mas no cenário nacional é a primeira vez que aparece de uma forma mais efetiva o GRR. Para quem não sabe, a gente pode fazer uma analogia. Seria o BOP da PRF, seria o GRR. E além do GRR, que fica em Brasília, ele tem a base dele em Brasília, o Núcleo de Operações Especiais da PRF, que seria o GRR estadual, digamos assim, da PRF, o NOI de Minas Gerais também auxiliou na operação, né? Os jornais noticiaram só o GRR, mas o NOI também estava presente. Inclusive, vi nas imagens lá um cara que foi meu instrutor no CFP, um cara muito padrão, instrutor de armamento e tiro. Então, assim, ó, para essa ação aqui, eles levaram só os melhores, né? Só os melhores atuaram nessa operação. E, assim, quando eu digo melhor, não é o cara é bonzinho, o cara treina. Não, os caras são sensacionais. É cara que realmente vive treinando, tá? Vive treinando. São realmente como se fosse fazer uma analogia com as Olimpíadas, são os atletas olímpicos das 2 instituições, certo? São realmente, eles têm uma rotina de atleta, só que não é treinando esporte, é treinando as táticas policiais necessárias para uma situação dessa de risco. Tá? Então, a polícia ela também identificou a rota de fuga, né? Ela seguiu o setor de inteligência, né? Seguiu um dos indivíduos que estava envolvido ali e viu que eles tinham uma rota de fuga até Muzambinho, né? E olha só, lá em Muzambinho eles deixaram uma carreta. Essa carreta estava disfarçada, eles usariam essa carreta na fuga, né? Ela tinha um compartimento falso, essa carreta, e eles certamente, né, iam se deslocar até algum matagal, até alguma região aí mais afastada do cenário onde ocorreria o assalto, e iam entrar na caçamba, né, fundo falso, e aí poderiam viajar longos quilômetros. Então, o que aconteceu? Um desses indivíduos envolvidos na quadrilha movimentou essa carreta e deixou ela mais próxima do local onde seria o assalto, né? Isso aí era algo na madrugada, né? Eles determinaram que o assalto ocorreria na madrugada de 2 de novembro. Né? Pô, movimentou a carreta que vai ser usada na fuga, então a situação está próxima, né? Aí o BOP e o GRR começaram a traçar, né, táticas, estudaram todo o local, aeronaves sobrevoaram o local, mapearam tudo, o setor de inteligência trabalhando ali constantemente, e eles, né, averiguaram tudo que poderia dar errado naquela situação, traçaram um plano, BOP e GRR juntos.
E olha que massa que foi essa situação. A chácara, tá? Eu vou falar da situação que tinha um maior número de indivíduos, tá? Acho que eram 17, 18 indivíduos nessa segunda chácara, e eu vou relatar somente essa situação aqui. Tinha lá a chácara, tá? Ela era cercada por muros. Cara, essa chácara era praticamente um quartel, assim, um bunker, né? Porque ela dava uma visão muito privilegiada para os criminosos, porque ela tinha esses muros altos, né? E a casa era uma casa de 2 andares ali na chácara. E nas janelas tinham 2 sentinelas. Então, eles, inevitavelmente, quem se aproximasse, eles acabavam enxergando. Não tinha jeito de não enxergar, né? Aí, que o GRR, né, da PRF e o BOP fizeram? Ficou, né, na frente da chácara, tinha um barranco, tá? Tinha um barranco alto, e aqui eles colocaram atiradores de elite, né? Atiradores de precisão, vamos dizer assim, nesse barranco aqui, que era um barranco alto, com visão para a chácara. E olha só, o sol também estava nascendo. Eles escolheram o horário para fazer o adentramento, o horário que o sol nascia, né? Então, começou a nascer o sol e os indivíduos estavam do outro lado, os criminosos. Então, o sol acabava ofuscando eles e eles não enxergavam direito o que tinha lá na frente, né? Naquele barranco, porque estava o sol contra eles. Isso foi muito genial. Escolheram esse horário, né? O sol nascendo ofuscou os indivíduos, atiradores de precisão aqui, dando cobertura, certo? Atiradores de precisão do BOP e da PRF, do GRR. Então, beleza, tava aqui o pessoal em cima do barranco, né, cobrindo, e outra equipe se deslocava por terra com viaturas e arrombou, né, atropelou mesmo o portão, né, com a viatura, chegou atropelando. Porém, quando essa viatura em terra começou a se aproximar, o que aconteceu? Os sentinelas, né, a viatura eles conseguiam enxergar, começaram a disparar contra os policiais que estavam ali no solo fazendo o adentramento. E, imediatamente, o pessoal que estava no barranco, né, os atiradores, dispararam, né, e tudo que se mexia lá dentro e que atirava contra a polícia, eles revidaram. E aí começou a ocorrer as mortes lá do outro lado dos criminosos. Então, rapidamente, esses 2 sentinelas foram neutralizados, né? Outros criminosos começaram, né, a se acordar, porque eles foram pegos de surpresa, né? Essa é a importância do trabalho de inteligência. Pegou os indivíduos de surpresa, estavam sem colete balístico, né? Tiveram que correr, pegar arma e coisa. Então, era uma situação que eles foram pegos de surpresa, né? Normalmente, esse pessoal ele tá acostumado a atacar cidades pequenas, com pouco contingente policial, pegam a população de surpresa, pegam a polícia de surpresa, mas eles não estão acostumados a serem surpreendidos, sobretudo pelas polícias, né, mais bem preparadas do Brasil, o BOP, o GRR da PRF, né, 2 das polícias mais bem preparadas do Brasil. Então, os sentinelas foram neutralizados, a viatura adentrou, outros indivíduos começaram a disparar, né, então o pessoal desceu das viaturas. Aí, cara, quem assistiu o filme Tropa de Elite, ele fatiou, passou e tal. Mais ou menos isso. Tem aquela parte do treinamento do BOP que eles andam em linha. É mais ou menos isso que é feito, né? Um dando cobertura pro outro. O pessoal lá, os atiradores de precisão com ampla visão, né, pro pátio. Iam dando cobertura. Então, aparecia alguém armado tentando atirar contra a polícia, né? A polícia revidava, né? Revidava. Óbvio que esse pessoal que estava na situação altamente armado, eles acharam, né, acordaram desnorteados, eles acharam que ia dar, né, que ia dar para revidar o ataque policial. E aí, né, acabou que todos foram mortos, né? Sucesso da operação no sentido de que nenhum policial foi ferido. E engraçado, né, que a imprensa falando assim, poxa, mas estranho isso, tem que investigar, hein? Nenhum policial ferido. Cara, já ouviram testemunhas ali da população, confirmou que os criminosos foram os primeiros a efetuar disparos, os criminosos realmente tentaram tirar a vida dos policiais, mas do outro lado estavam, né, atletas olímpicos da polícia. Então, para um leigo, para alguém que não conhece, pode estranhar mesmo. Pô, mas eram 16 criminosos de um lado e 35 policiais do outro, e nenhum policial ferido, mais ou menos esse número aí, né, nessa segunda chácara. E nenhum policial ferido
Cara, a gente está comparando amadores, né? Amadores, por mais que eles tenham algum treinamento, alguma noção ali, os criminosos, eles são amadores perto da elite das polícias, né? Não tem jeito para eles, não tem competição nessa situação, sobretudo com a polícia feito um trabalho de inteligência amplo, detalhado, né? Eles sabiam exatamente o que fazer quando entrassem no portão, né? Infelizmente, né, todos os criminosos revidaram, todos os criminosos atentaram contra a vida dos policiais, os policiais reagiram. Seria muito interessante que tivesse algum vivo, né, a polícia socorreu, né, quem pôde socorrer, teve gente que levou disparos, mas estava com vida ainda, né, a polícia socorreu, fez o possível, mas acabou que todos morreram, né. Para a investigação, isso não é bom, porque essa é uma ramificação da quadrilha. Tá? Não são todos os integrantes os mesmos que efetuaram os outros assaltos, assalto em Santa Catarina, assalto em São Paulo. Não são exatamente os mesmos. Tudo leva a crer que é a mesma organização, né? Alguns membros podem até ser os mesmos, mas a organização ainda é maior. Né? Aí agora vem o trabalho de investigação para descobrir os outros membros da quadrilha, quem que está por trás disso. Quem lembra, pessoal, daquele assalto em Santa Catarina, né? O pessoal do assalto, eles pintaram de preto os carros, né? E esse pessoal que estava aqui em Varginha, eles também estavam lá com tinta para pintar com preto, né? Os carros. Então, tudo leva a crer que é a mesma quadrilha. Fica aqui meu parabéns a todos os envolvidos, né? Foi realmente uma operação espetacular, um risco absurdo, né, de vida para os policiais, porque imagina você adentrar uma chácara que eles têm visão contra você, estão armados com fuzil, né? E, cara, nenhum policial ferido. Então, eles realmente foram muito bons, esse pessoal tem que ser homenageado, eles evitaram uma tragédia, né? Certamente teria ocorrido confronto na cidade, né? Pessoas poderiam se ferir, e esse trabalho acabou impedindo essa ação. Também um elogio ao setor de inteligência das polícias, né? A união, olha só a união das polícias, o resultado que a gente tem, né? Isso aí foi um trabalho sensacional do setor de inteligência e um trabalho sensacional do setor operacional, tático, né? Que acabou impedindo esse assalto. Por hoje é só. Um grande abraço, amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.